Boa noite a todos e a todas. Mais uma live nossa. Boa noite para todos que estão chegando. Boa tarde, noite, né? Para todos que estão chegando aqui conosco. E mais uma live da Tina. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E hoje eu tenho a honra de ter participando comigo três pessoas com grande conhecimento e grandes corações. Dois pastores e um teólogo, para tratarmos de um tema muito importante para os dias atuais: família, Deus e o liberalismo econômico. Mudou Deus ou a igreja? Ele é pastor, ativista social e músico, desenvolveu trabalhos relacionados a direitos humanos na Europa e leste europeu, na Albânia, Kosovo, Turquia e também na América Latina. Mike é pós-graduado em Comunicação, Cultura e Arte pela PUC do Paraná, jornalismo. Tem trabalhado contra a intolerância religiosa, pela inclusão social, pela defesa do meio ambiente e levando a arte ao sistema prisional. Faz parte também do núcleo dos evangélicos do Partido dos Trabalhadores. Nosso querido pastor Mike Vieira. Também conosco hoje, meu companheiro de lutas, bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Peniel, em Ponta Grossa, Paraná, é também pastor itinerante da Assembleia de Deus, José Francisco Miranda do Amaral, também pastor. E conosco ainda nesta tarde, né, início de noite, meu primo de coração, não temos o sangue correndo nas veias, mas temos o parentesco ali, criados todos juntos, né, Carlos? Ele também é meu companheiro de lutas e agora nosso pré-candidato a vereador aqui de Jacarezinho, do meu lado, comigo, né, pelo Partido dos Trabalhadores. O Carlos Roberto Costa, o nosso Carlão, porque é grandão, né, ele alto. E ele é graduado em Direito, pós-graduando em Direito Penal e Processo Penal pela Unifil, graduando também em Filosofia pela UEMP, teólogo e tem um grande trabalho na área dos esportes e também com os drogadictos. Agradeço a vocês, profissionais maravilhosos em suas áreas de atuação, por terem encontrado um tempo, né, nas suas agendas, que a gente sabe que é corrida, para falar comigo e com todos e todas que se importam com a religião, com a fé e com o papel das mesmas na sociedade. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma saudação para as pessoas que estão chegando aqui na nossa live, antes de entrarmos no tema, né, propriamente dito. Boa noite, pastor Mike, que alegria receber você aqui comigo. Boa noite, para mim é um prazer aqui falar aqui de Curitiba e poder encontrar, né, minha família vem de Jacarezinho e na nossa conversa aqui a gente vai vendo como que as coisas vão caminhando e esse é o retorno, né, o Neto hoje conversando ajudando para que a gente possa fazer de Jacarezinho uma cidade com mais inclusão social, uma cidade que possa conseguir, né, ter mais acesso para todas as pessoas, principalmente para os necessitados e para todos que necessitam de direito. Então, para mim é um prazer muito grande fazer parte dessa live com a Tina, com o Carlos e com o nosso irmão, que daqui a pouco está conectando aqui. Pois é, o pastor Zé Francisco está indo e voltando, né? A internet acho que está dando algum probleminha, mas daqui a pouquinho ele já vai falar uma boa noite para nós. Boa noite, Carlos, tudo bem? Como é que você está? Liga o microfone para nós aí. Boa noite, Carlos. Tá me ouvindo, Carlos? E sim, um outro modelo que garanta a sociedade viver. Zé Francisco, fala boa noite você para mim. O Carlos não tá me ouvindo e está com o microfone desligado. Boa noite, pastor Zé Francisco. É uma saudação para a gente. Pastor Zé Francisco. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, pastor. Carlos, boa noite, Carlos. Liga o microfone. Os dois não estão conseguindo. Alô, Carlos? Não estou te ouvindo. Não estou conseguindo te ouvir, Carlos. O Carlos, atende o Loan, que ele vai te ajudar aí da nossa técnica.
Não estou conseguindo te ouvir. Pastor Zé Francisco, liga o microfone para você dar boa noite para o pessoal aqui. Eu vou falando oi para o pessoal aqui enquanto isso. Liga o microfone, pastor Zé Francisco. Boa noite para minha prima Regina, né? Regina Rebeca, a Zaninha Dias também, boa noite. São duas professoras queridas, queridas amigas aqui. A Aline Costa Soares Dias, prima também, sobrinha do Carlão, tá dando boa noite aqui também. Boa noite, Aline. O Zé Maria, que é nosso pré-candidato a vereador, também doutor Zé Maria, falando boa noite a todos. A Aline Costa está falando, Carlos Roberto, futuro vereador de Jacarezinho, se Deus quiser, né, Aline? Você também aí. A Roseli da Silva está falando, boa noite, Tina, estou na torcida por você, um abraço, obrigada, Roseli. A Zaninha está falando, Tina, futura prefeita, obrigada, Zaninha, um beijo. Meu maridão Gilberto Ribeiro já conectou aqui, tá falando boa noite, meu amor, tá sempre firme comigo aqui. A Maria de Fátima também tá aqui, todas as lives, né? Beijo, minha querida. A Clarissa Santos, Cissa, hoje você conseguiu acessar, Cissa? Obrigada, beijo. Olha, o Alexandro Lucas Santos, professor Alexandro, beijo, professor, obrigada por estar aqui conosco. A Aline está falando assim, Tina Tonetti, considerada a melhor prefeita dos últimos 40 anos, volta a Tina. Ô, Aline, obrigada. A Maria de Fátima, uhul, Tina. A Clarice, estamos aqui, abraço, Cícia e Luiz. A Maria Aparecida Negrini, boa noite a todos. Obrigada a todo mundo aí pelo carinho, viu? Pastor Mike, enquanto os meninos resolvem esses problemas técnicos aí que o Luan está ajudando, vamos entrar no tema, então, vamos começar a conversar. Esse tema tão importante que é a família, Deus e o liberalismo econômico, se mudou Deus ou mudou a igreja, e nós pensamos em algumas perguntas juntos aqui. O Zé Francisco voltou. Dá boa noite, Zé Francisco. Vai, pastor, fala boa noite para o nosso pessoal aqui. Eu sei o que está acontecendo com o som do Zé Francisco, meu Deus do céu. Boa noite, pastor. Conseguiu? Tá, ele está indo para o mudo direto, né, pastor Mike? Mas vamos lá, então. Pastor Mike, qual a função da igreja diante da atual conjuntura do nosso país? O que você tem a me dizer sobre isso? Então, qual é a sua visão? Então, você sabe que a gente primeiro precisa perceber como que ela chegou até aqui nesse modelo que ela está desenvolvendo hoje. Então, a igreja, a igreja evangélica, ela foi tomando caminhos assim que nos assustaram um pouco, principalmente para quem conhece o evangelho, lê o evangelho, vai percebendo o quanto a igreja foi tomando caminhos que deveriam ser caminhos mais voltados para o amor, e passaram a trilhar caminhos que têm a ver mais com ódio. Então, eu nasci num berço evangélico, a minha família inteira, boa parte de pastores, alguns foram para o campo político, e a gente cresceu nesse ambiente onde, quando uma pessoa, uma pessoa que era um detento, um bandido, se convertia dentro de uma igreja, a gente ficava feliz, porque a gente falava que bom que ele mudou de atitude. E aí, para a gente começar a perceber que, ao invés de as pessoas começarem a se alegrar, elas começaram a desejar morte de pessoas, e que diz que bandido não tinha como se ressocializar. E aí a gente começa a assustar como que a igreja foi tomando esses caminhos que em vez de ser projetos que eram mais voltados para o projeto de amor, começaram a se tornar projetos de poder. Então, a gente precisa observar que ponto que ela caiu. Ela passa a começar a olhar mais para a questão da própria estrutura, começar a olhar para a igreja como um campo, no campo político, mas não um campo político inclusivo. Ela começa a trabalhar no campo político, onde ela começou a favorecer mais o opressor e o oprimido, que a igreja deveria ser a primeira a defender. Ela começou a defender um lado que não tinha a ver com o lado do evangelho. Então, isso nos afetou muito, como pastor, como igreja, e aí a gente começou a criar uma contranarrativa, porque havia vindo uma narrativa dessa ala mais do lado do poder, e a gente começou a vir do lado da contranarrativa, mostrando esse evangelho mais inclusivo, esse evangelho que tem a ver com esperança, amor e paz, e é isso que nos conecta hoje aqui, nessa noite, para a gente discutir a função da igreja, o papel que ela precisa desempenhar diante de tudo isso que está acontecendo, né? Como que ela chega para começar a apoiar
projetos econômicos que vêm destruir a classe trabalhadora e começa a favorecer projetos que criam essa desigualdade social no nosso país. Eu quero encerrar esse primeiro momento dizendo que existe mesmo, até a gente tenta colocar o nome, existe um tema abordado pela teologia da missão integral, uma teologia latino-americana que fala sobre o pecado estrutural, que é a estrutura promovendo o pecado e promovendo a desigualdade. E é sobre isso que a gente precisa discutir. Como que essa estrutura promove com que uma quantidade pequena de pessoas contém uma riqueza e uma grande população. Hoje a gente tem que aprender a dividir com pouco. Entendi. E é verdade, porque na verdade Jesus pregou o amor, pregou a igualdade, né, pastor Mike, né, pastor Zé Francisco? E de repente, uma parte da igreja, como você disse, né, não toda, lógico, mas passou a defender uma outra coisa, né, que não isso. E defender aqueles que detêm o poder, detêm o dinheiro. Na verdade, o poder é o dinheiro, né? Porque às vezes as pessoas pensam que estar no poder é ter o poder, nem sempre, né? Então, o senhor faz muito sentido essa questão. Pastor Zé Francisco, boa noite. Fala um boa noite para o pessoal que está chegando para a nossa live. Boa noite, Tina. É um prazer estar com vocês aí. Boa noite, pastor Mike. Boa noite, Carlos. É um prazer estar nessa live aí e que Deus esteja nos abençoando aí. Eu creio que essa live vai ser muito produtiva. Já está sendo. Nós estamos juntos. Amém. Seguidores, todos aqui que estão aí no Facebook. Deus esteja abençoando aí a cidade, as nossas vidas aí. Amém, pastor. Obrigada. Tá falhando um pouco o seu som, mas agora tá saindo. Carlos, boa noite. Você consegue falar com a gente? Continua sem som, Carlos do céu. O que será que está acontecendo? A gente não te ouve. Oi, Carlos. Alô? Não ouvo, não ouço, não ouvo você. Tenta tirar o fone de novo. Pelo menos a luz melhorou muito, mas o som não está saindo ainda. Alô, Carlos, boa noite, vamos ver. Oi, boa noite. Oh, beleza, amém. Dá uma boa noite para o nosso pessoal aí, meu querido. Bem-vindo. Boa noite a todos. Satisfação imensa estar aqui com vocês, fazendo parte dessa live, que vai ser uma live abençoada, ao qual nós vamos poder estar falando um pouco mais sobre o cristianismo, né? Sobre algumas mazelas aí no meio social. E é um prazer imenso estar aí conhecendo o pastor Mike, o pastor José Francisco. A Tina já é de longa data, né? Nós nos conhecemos e temos um trabalho junto aí de longa data. Então, o que eu queria dizer aqui para vocês é que eu quero somar, vou multiplicar com vocês nessa live e estamos juntos aí. Vamos mostrar qual que é do nosso partido agora, as novidades que temos, a questão do social. Vamos apresentar novidades também no trabalho que eu faço com os drogadictos. E vamos falar um pouquinho do cristianismo, né? Dos efeitos dele. É isso aí, vamos que vamos. Deixa eu dar mais um oi aqui para o pessoal que está com a gente aqui. Daqui a pouco o pastor Mike vai responder a segunda pergunta. A Josiane Brochado, Jô, minha querida, minha amiga de escola, né, Jô? Está aqui conosco falando boa noite, obrigada pela audiência. Sidney Ferreira, nosso pré-candidato a vereador também, dando boa noite. O Luiz Henrique Hartmann, cunhado do Carlão, meu primo também, boa noite, meu querido. Minha mãezinha, Rosi de Andrade Tonetti, está aqui comigo também hoje. Ô, mãe, resolveu hoje assistir, que bom. Boa noite, filha, estou aqui assistindo, boa sorte, te amo, obrigada, mãezinha. O Zé Maria, nosso pré-candidato a vereador, falando, pastor, estamos juntos, Zé Francisco. Aí, o Daniel Augusto Santos Porto, grande prefeita, obrigada, Dani. A Mari Rodrigues, a futura prefeita, obrigada, Mari. O Everaldo V. Merlot, direto de Sarasota, Flórida, estamos aqui. Ó, que chique, esse aqui acho que é teu, pastor Mike, ó, que legal. O Serginho Marques, boa noite, companheira e companheiros. Obrigada, Serginho. Serginho, nosso pré-candidato a vereador também. O Serginho do Postinho, né, Serginho? O Álvaro Cruz, Alvinho, está aqui conosco também, companheiro, falando tamo junto.
A Aline Costa dando boa noite para o Carlos, falando orgulho de você, nós te amamos. O Carlos Carbone, ô Carbone, assessor da nossa deputada Gleise, está falando, oi Tina, grande debate, futura prefeita. Obrigada, Carbone, obrigada pelo carinho. Bom, pastor Mike, a importância da fé nos tempos de pandemia, a questão do SUS, queria que você falasse sobre isso também. E daí o Carlos e o pastor Francisco, se quiserem complementar depois que o pastor Mike falar, fiquem à vontade também. A gente percebe que hoje existe uma luta de narrativas muito forte aí com relação à própria questão do isolamento social, se a gente permanece em casa ou não, né? E esse é um momento que, principalmente para nós que somos religiosos, é um momento que a gente tem que tomar um posicionamento, porque a gente, durante todo esse tempo, tem falado sobre vida, tem falado sobre fé, tem falado sobre esperança. E aí, nesse momento, onde a gente tem um presidente que tem falado que tem tentado romper o isolamento social, tem tentado flexibilizar todo esse tipo de situação, a gente tem, nós como religiosos, temos que tentar trabalhar para que os nossos membros e as pessoas que fazem parte da nossa comunidade permaneçam dentro das nossas casas e a gente possa transmitir a mesma mensagem que a gente transmitia, mas de uma forma, às vezes, uma conversa, seja ela umas lives na internet, seja um culto que a gente pode ter, que a gente tem tecnologia. Então é muito importante a gente tomar esse posicionamento, porque as pessoas que estavam defendendo a saída do isolamento eram pessoas que eram do círculo religioso, que estavam ali dizendo que era mentira. Então, nós, como religiosos, precisamos desse posicionamento nesse momento. É um momento da gente tentar falar sobre aquilo que a gente está falando, sobre a vida, e hoje o evangelho é preservar a vida. Não faz sentido a gente abrir nossas igrejas, receber as pessoas, elas têm a grande chance de ser contaminadas, mesmo com todos os cuidados, retornam para suas casas, e a igreja que deveria de semear fé, esperança, acaba sendo um foco aí, né? Talvez, às vezes, de um vírus, alguma coisa. A gente precisa lembrar que o maior foco que teve na China foi dentro de uma igreja evangélica. Então, são lugares muito perigosos para a gente fazer. Então, esse é um papel. O outro papel também é que as redes sociais, hoje, a palavra mais procurada nas redes sociais tem a ver com fé, tem a ver com Deus, e a terceira, se não me engano, é a esperança. Então, as pessoas começaram a buscar no Google nas últimas semanas, devido à quarentena, essas três palavras. E essa resposta, nós temos falado muito sobre isso. Os religiosos, as pessoas que trabalham nesse campo, elas conseguem transmitir fé. Então, é importante a gente responder, saber como que a gente vai responder e alertar para os cuidados que a gente precisa estar. Então, por exemplo, em Jacarezinho, eu não sei se está no isolamento ou não, mas é importante a gente tomar esse posicionamento de preservar as vidas e tentar trabalhar para que elas possam permanecer nas suas casas e tentar viabilizar. É claro que é muito difícil. Falar que é muito fácil é difícil. Eu queria estar na nossa comunidade lá, abraçando todo mundo lá, mas no momento, principalmente aqui em Curitiba, está muito complicado, porque assim, na última semana acabou, a gente está indo para um pico, né? Está crescendo muito forte. Mas o desafio nosso é continuar semeando essas mensagens para as pessoas que necessitam. A gente não pode deixá-las para trás. O mundo está precisando de uma mensagem mais de amor e menos de ódio aí, diante dessa situação que está vindo aí no nosso país. Que lindo, pastor. Isso me dá uma esperança danada de ver pastores com a sua visão, viu? Carlos, você quer complementar alguma coisa que o pastor Mike falou sobre a questão da fé agora, das igrejas, na postura, né, das igrejas na pandemia, e também a questão do SUS? Você quer complementar alguma coisa? Carlos. Tina, eu peço perdão, eu perdi um pouco da fala, um probleminha de áudio. Você poderia reformular a pergunta foi sobre a importância da fé nos tempos da pandemia, né? E também a questão do SUS e tudo mais. Daí o pastor Mike falou a questão que as igrejas
deveriam estimular o isolamento social, né? Apesar de ser difícil, no caso ele como pastor, que gosta de estar no meio dos Exatamente. fiéis, que gosta de fazer as visitas e tudo, e ter os fiéis dentro da igreja, mas os maiores focos que ele deu como exemplo na China foi dentro de igrejas evangélicas. Então, que na verdade tem que proteger os fiéis, né? Cuidar dos fiéis, fazer cultos através de aplicativos, culto online, como ele tem feito também, e também para não sobrecarregar o SUS, porque ele deu o exemplo de Curitiba, como ele é de Curitiba, que lá os hospitais já estão superlotados, as UTIs também. Então, no sentido de cuidar, de preservar, né, os fiéis também, e sem deixar de levar a palavra de Deus, né, porque ele deu o exemplo também que estão procurando na internet a palavra fé, a palavra Deus, esperança nos últimos dias, né. Então é isso, um resumo para você, não errei não, né, pastor Mike? Para você falar. Boa noite, mais uma vez. Tina, eu tenho um ponto de vista, dentro da minha subjetividade, né, que o líder, o bom líder, ele deve manter o seu membro dentro de casa, colocar o pessoal em quarentena, deve ter esse respeito para com o próximo, para com o seu semelhante. Porque eu vi há pouco tempo atrás um grande líder de uma igreja aí, que está em várias mídias e tal, e ele conclamando, chamando o pessoal, falando, venham para as igrejas, porque a nossa fé vai nos proteger. Eu lembro que na época eu fiz até um vídeo a respeito, que até eu achei interessante, que falava sobre a quarentena de Jesus Cristo, né? Ao qual, na sua terceira tentação, foi quando o inimigo o leva no lugar mais alto do templo em Jerusalém e fala para ele usando a palavra, fala para ele, atira-te daqui, que diz a palavra do seu pai, que os anjos o segurarão em suas mãos. Só que Jesus disse para ele que na mesma palavra diz, não tentarás o Senhor seu Deus. Então esse líder usou a palavra de Deus com uma infantilidade tremenda. Eu fiquei absurdado de ver um líder. Eu não posso aqui apontar e nem julgar se era por questões financeiras, questões de dízimo, não sei. Isso é uma coisa que está aí para cada um, né, pensar do seu jeito, dentro da sua objetividade. Mas um líder, ele tem que proteger, um líder, ele tem que cuidar. Essa pandemia nos revela que nós tínhamos 30 milhões de invisíveis. Nós tínhamos... Ontem caiu no meu colo uma entrevista no Bial que eu vi algo sobre 104 milhões de pessoas que vivem no Brasil com apenas R$400. Então, é uma questão de... Para quem tem condições de ir para o privado, de ir para um hospital particular, tal, né? Vai para a igreja. Corre esse risco? Não sei. Eu acho que o importante de tudo, acho que acima de tudo, para um líder, é preservar o seu próximo, é cuidar do seu fiel, é cuidar do membro da sua igreja, é manter o membro dentro de casa. Acho que a fé nos leva a acreditar, que nem hoje nós estamos aqui nessa live, que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Se ele é onipotente, ele pode tudo. Se ele é onisciente, ele sabe tudo que nós pensamos e sabe que nós estamos dentro de casa por um bem maior, para cuidar dos nossos, dos mais velhos, das pessoas de maior risco. E ele sendo onipresente, a partir do momento que nós estamos numa reunião simultânea, no mesmo horário, eu na sua casa, você na sua, cada um na sua casa, o que ocorre é que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, hoje nós temos a tecnologia para nos ajudar também. Então, por que de ir no templo? Eu lembro da gripe espanhola, de outras pestes que teve, que as pessoas entravam dentro da igreja para orar, não sabia do tamanho do perigo que era em lugares frios. Se disseminava aquela doença. Então, hoje, o certo é ficar dentro de casa, é aguardar. E por que ficar dentro de casa? Porque nós temos familiares, os assintomáticos não sabem que estão doentes, eles levam a doença para dentro de casa e só sente a dor aquele que perdeu um ente querido. Infelizmente é assim. Pessoas, hoje em dia, estão
deixando a morte uma coisa tão vulgar, tão contando como números. Então, acho que é importante a gente cuidar, sim, do nosso próximo, cuidar, sim, do membro da igreja, do fiel da igreja, e orientá-lo. E hoje, a ciência e a saúde pede para a gente ficar dentro de casa. E Carlos, eu acho que é importante a gente lembrar ali até da parte do SUS, que, né, o nosso país ele foi criado com uma base de saúde, de saúde pública, né? Então a questão da nossa saúde ela é uma saúde gratuita, né? Então durante todos esses anos teve um investimento público muito forte. E até muita gente favorecia apenas a iniciativa privada. Então, o SUS hoje, né, que seguiu um modelo ali da Inglaterra, foi uma coisa que, nesse momento de pandemia, mostrou que precisa de mais investimento ainda na saúde. Porque se a gente não tivesse com toda essa estrutura do SUS, do Sistema Único de Saúde, se não tivesse estrutura, a gente hoje está caminhando aí 54 mil mortos, talvez chegue a 60 mil aí na próxima semana. E se Deus, a gente está torcendo para não chegar, mas os índices estão subindo. A gente teria aí mais de 200 mil mortes aí nesse momento. Então a gente tem que continuar também, né, a lembrar do Sistema Único de Saúde como um grande investimento que foi feito nos governos passados, né, e que aí a gente tem que trabalhar com esse tipo de iniciativa para que possa permanecer mais investimento na saúde. Isso mesmo, gente. Exatamente. Obrigada. Nossa, que bom. Muito boa essa visão. Fico feliz de saber que tem líderes religiosos preocupados, né, com as pessoas. Antes de ir para a próxima pergunta, eu quero dar mais um alô aqui. Mais um alô para o pessoal aqui, Carlos. Vamos para a próxima pergunta, senão a gente vai ficar, já estamos com 26 minutos, daí tem muita coisa para perguntar ainda. Eu quero dar um beijo na Neuza Matias Catarino, a Fiô, minha amiga querida, ex-vereadora, lá de Cornélio Procópio, né, Fiô? Tá sempre com a gente aqui nas lives. Um beijo, minha amiga. O Gui Carneiro também, falando volta Tina, batendo palminha. Obrigada, Gui. A Lu Aparecida dos Reis. A Lu é nossa pré-candidata a prefeita lá em Ibaiti, né, Lu? Boa noite, Tina e convidados. A Andréia Caetano está falando aqui comigo, minha candidata Tina. Ô, Andréia, obrigada, um beijão para você. O Zé Maria, que é o nosso querido pré-candidato a vereador, está falando assim, boa noite, nossa futura prefeita, sem sombra de dúvidas. Ô, Zé, se Deus quiser, e você também, né? A Franciele Mendes está dizendo assim, igreja somos nós, não precisamos de templos para adorar a Deus, que ela tá indo de encontro com aquilo que vocês disseram, né? Que nesse momento não dá para ir na igreja, então que a igreja, né, como Deus é onisciente, é onipresente, dá para a gente orar de casa, né, até esperar passar tudo isso. O Hélio Antônio da Silva está sempre conosco nas lives, falando assim também, a Igreja Católica também faz tudo online, missas, a palavra de Deus entra em casa através da internet, isso mesmo, né, Hélio? E eu também quero convidar os padres, que se quiser fazer uma live comigo também para falar da igreja também, estamos aqui, queremos falar também. O Carlos Tomate Júnior está aqui também conosco, nosso pré-candidato a vereador, está falando, sabe as palavras, Carlão? O João Lucas do Prado, grande amigo Carlos Roberto Costa, pessoa de coração maravilhoso. O Serginho Marcos, boa, Carlão. A Aline está falando, excelente explanação, importante live para conscientizar a toda a população. A Patrícia Torres, é isso aí, cunhado Carlão, meu candidato a vereador. O Júlio César Ponciano, congrega, e bateu palminha para vocês. A Valéria Eliana Camacho Santos, professora querida, está falando aqui, ó, por favor, gostaria que vocês falassem sobre a necessidade de cumprir a Constituição no que refere à importância do Estado laico. A Patrícia Torres, meu voto é seu, Tina. Tá bom, Valéria, depois eles vão responder essa. Pastor Mike, a próxima questão para você é sobre, com o crescimento dos evangélicos no Brasil, e hoje representados por um presidente que é denominado cristão, por que a desigualdade social cresceu em nosso país potencialmente, ainda mais agora com a questão da pandemia, com essa questão do auxílio emergencial, com essa dificuldade de receber, presidente querendo reduzir o auxílio, enfim, o que você me diz de tudo isso? Eu acho que é importante a gente lembrar que esse nome Deus ele é muito usado quando uma pessoa não consegue mostrar a diferença, ela tem que ficar mostrando, usando o nome de Deus, a questão do patriotismo. Sempre é usado esse tipo de argumento, ou nome, quando uma pessoa não consegue ser exemplo. Então, quando a gente olha para o nosso país
tem aí 23% da população se denomina evangélicos, está subindo, segundo cálculos, nos próximos 10 ou 15 anos, a população evangélica, ou as pessoas que se consideram evangélicas, vão chegar até 60% da população. Então, é um índice muito alto que está crescendo. E a gente até, provavelmente o Carlos, o José Francisco, a gente faz parte desse período de evangelização. Mas tem um evangelho sendo pregado, que provavelmente não foi o que a gente pregou, que as pessoas estão se convertendo, a maioria do Brasil está se tornando um país cristão evangélico, mas ao mesmo tempo também você vê que o país está cada dia com uma desigualdade social maior e você tem um país cada dia com mais problemas. Então a gente percebe que tem um evangelho sendo pregado que não é o evangelho de Jesus. É aí que a gente tem que começar a perceber, porque a conta não está fechando. Então as pessoas estão talvez se denominando ou dizendo, mas não é o evangelho, porque se os evangélicos que seguem a palavra começam a praticar aquilo que a gente está falando, nosso país deveria de estar, nesse momento, tá passando nisso juntos, compartilhando, preservando a vida, distribuindo as coisas, e não você vê uma luta para que os shoppings permaneçam abertos, você vê que as pessoas estão preocupadas com a economia, mas não de uma forma colaborativa, ela está preocupada com que ela não quer perder o lucro dela. Então a gente tem aí várias coisas, é claro que o empresário passa por uma dificuldade, então a gente está todo mundo perdendo um pouco. Então, esse é o momento onde a gente precisa reavaliar o evangelho que foi pregado, tentar perceber aonde foi que nós erramos nisso. Talvez a gente vai ter que fazer uma releitura, tentar organizar, para que as pessoas que se denominam cristãos, seguidores de Jesus, possam tomar um tipo de posicionamento diferente. Porque quando você vê assim, uma figura como o atual presidente, que ao invés de trazer paz, como uma pessoa que segue a Deus e tudo, ele traz ódio, nunca houve um período onde as pessoas odiaram tanto no nosso país. Então, diferenças vão existir. Eu vou complementar rapidamente sobre a pergunta sobre o Estado laico. Então, o que ele está tentando fazer é tentando produzir um Estado cristão, um Estado evangélico. E isso vai contra a Constituição, porque a gente precisa favorecer ao Estado laico. O Estado laico, ele permite com que a gente aprenda a conviver com todas as outras religiões, outra fé, seja ela de matriz africana, seja ela católica, seja ela espírita, a gente precisa aprender a viver com as diferenças. Os únicos lugares onde você tem um modelo teocrático, que você tem as leis do país, que elas são consideradas as leis, às vezes seja ela da Torá, ou seja ela da onde for, são países que você tem um lugar muita opressão. Você tem, principalmente no leste europeu, as religiões islâmicas, normalmente você tem ali, essas pessoas, você não pode falar o nome de Deus. Eu já estive na Turquia, você tem dificuldade para falar, você nem pode falar em praça pública, falar sobre Jesus, porque as leis são um país onde são baseadas sobre uma religião ou outra. Então, todos nós, como religiosos, para que a gente possa permanecer num país com muita paz, um país democrático, a gente precisa sempre lutar pelo Estado democrático. Porque se hoje nós estamos ali com uma pessoa que se denomina evangélica, ou seja ela qual for, amanhã pode ser de uma outra religião e essa pessoa pode vir e dizer que a gente não pode fazer as nossas orações ou outras coisas. Então, o Estado democrático, a laicidade... Estado laico, ela vai permitir... A laicidade. Ela vai permitir com que a gente possa ter a nossa liberdade de professar a nossa fé. Esse precisa ser o nosso posicionamento. Excelente, pastor. Realmente, porque foi muito legal isso que você falou, porque às vezes o evangélico pode estar pensando, não, agora nós temos um presidente evangélico, então a gente tem que defender que seja um Estado cristão. Mas e amanhã entra um muçulmano e fala, não, agora o Estado tem que ser muçulmano. Depois entra um hindu, agora o Estado tem que ser hindu. Então o Estado tem que ser laico para que todas as religiões possam professar a sua fé, né? E excelente análise. Pastor Francisco... E até o pastor Francisco pode falar, porque daí a gente precisa lutar para que isso se torne uma prática dentro do nosso cristianismo, das nossas igrejas, das nossas igrejas, porque... Pastor Francisco, quer falar um pouquinho?
Boa noite, Ana. Quero sim. Boa noite, pastor Mike, mais uma vez. Eu acho a intenção, pastor Mike, muita teoria da igreja e pouca prática. Quando a igreja colocar a prática, as coisas vão ser funcionais. Não somos nós, os evangélicos, que vão salvar, mas nós temos que ter, falando tanto de amor, mas temos que ter amor àqueles também que estão, seja o muçulmano, seja o espírita, seja ele o que for, entendeu? Quando eu olho para Jesus, eu vejo ele com amor e colocando a prática e pouca teoria. Ele falava em parábolas. Então, o que a igreja precisa no dia de hoje? Parece que teve até um comentário. A igreja não está em quatro paredes. A igreja somos nós. Somos eu, o senhor, o Carlos. Então, a igreja é um conjunto de pessoas que, quando eu olho para Jesus, eu vejo algo sobrenatural. Assim, lá em João 3,16, que Deus, ele amou o mundo. Ele não amou a igreja, ele não amou pessoas, ele amou o mundo. Ele amou, como o senhor falou lá atrás, lá, aquele que está preso, ele amou aquele que está internado lá no hospital, ele amou aquele que está com Covid, aquele que assassinou. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu sofrimento para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a igreja tem que ir para a prática, entendeu? Às vezes falamos a prática de amar, de atender aquele que precisa, e quando eu vejo nos dias de hoje o povo passando essa necessidade, só para concluir o que o senhor falou, aí eu vejo um auxílio emergencial sendo dividido em 3 vezes, mês para 3 meses, não dá nem um salário mínimo. Quando eu olho para hoje, para o estado que eu estou, eu não sou paranaense, eu sou mineiro, mas tenho amor para o Paraná, da Carazinho, cidade que eu amo, eu vejo as pessoas receber R$50. Não que não seja nada. Mas, meu irmão, eu tenho que olhar para Deus e falar assim, nós temos que fazer o melhor para o povo. Quando a gente cuidar do povo, entendeu? A própria igreja, cuidar do povo e pensar pelo povo, não adianta eu pôr o nome de Deus e não viver esse Deus. Entendeu? Esse é o meu entendimento, entendeu? Tamo junto. Excelente. Carlos, você já vai falar também. Deixa eu dar um outro alô aqui para o pessoal. O André Aliana está falando aqui de Foz do Iguaçu, como evangélico, acompanhando essa excelente live. Querido André, saudade de você, rapaz. Poxa vida, que beleza você assistindo a gente aí. A Valéria Eliana Camacho, professora Valéria, falando: meu voto é seu também, querida. Obrigada. Ó, a doutora Gisele Soares Ferreira, minha sócia, que trabalha comigo, advogada também, lá em Santana do Itararé, né, Gi? Mandou 2 coraçõezinhos aqui para nós. Coração para você também, Gi. A Gisele evangélica também, tá sempre na fé, né, na luta, né, Gi? O Benedito Aparecido de Paula. Ô, Benedito, tudo bom, meu querido? Tá falando: parabéns, Tina, abraços no meu amigo Carlão, tamo junto. A Simone Rocha Vitório. Tamo juntas, Tina. Obrigada, Simone. O Edson Migliari, o nosso fotógrafo do coração, né, Edson? Falando boa noite aqui. A Josi Carvalho está falando: para muitos pastores e denominações, Jesus é o dinheiro. Infelizmente, grandes igrejas, grandes negócios. O Luiz Bob Lee, papo bom sobre Estado laico, Mike. Abraços, skateboard. A Lucilena Rosa, boa noite, Tina, estamos juntos. Obrigada, Lu. A Valéria está falando: Carlão, sou sua admiradora. O Carlos Tomate Júnior: preferem ficar só na teoria, menos trabalho. A teoria aceita tudo, na prática dá mais trabalho. Infelizmente, a prática não acaba sendo realizada. Fernanda Luna, minha amiga do coração. Fernandinha, boa noite, Tina. Boa noite, Fer. O Ian Carlos Zanata, meu amigo, companheiro, advogado também, estamos num grupo juntos lá. Boa noite, companheira, na luta sempre. Boa noite, companheiro. O Ademar Júnior Andrade, meu querido amigo Dino. Parabéns, Tina. Obrigada, Dino. Parabéns. Dino evangélico também, né, Dino? O pessoal tá firme conosco aqui, hein, meninos? Bom, agora eu gostaria de perguntar para o Carlão, e da mesma maneira que eu fiz com o pastor Mike, daí os demais, né? O pastor Mike agora e o pastor Zé Francisco pode complementar as perguntas do Carlão, tá bom, meninos? Carlos, a que você atribui grande número de evangélicos ter tomado tal direcionamento na última eleição presidencial? Falamos já um pouco disso, mas se você quiser complementar mais alguma coisinha? Liga o microfone. Aí. Eu queria falar um pouco sobre a questão do mito contemporâneo. Uhum. Né? Não confunda com o que eu estou falando, por favor. Estou falando do mito contemporâneo. Calma lá, deixa eu terminar o raciocínio. O mito, ele começou com o coronel falando para o escravo: se você tomar leite e comer manga, você vai morrer. Né? Então, o escravo, se ele desse prejuízo na manga, ele não dava no leite. Né? Começou com aquele... A gente sempre brinca, sempre vejo frases no Facebook da mãe levando o filho, falando: na volta a gente compra. Né? E foi as primeiras fake news que tiveram, começaram com mitos. Né? O coronel, diante da sua
da sua soberania no espaço que ele tinha, ele não permitia que a filha dele saísse com qualquer um. Então, quando a filha dele apareceu grávida, ele falou que foi o Boto Cor-de-Rosa. Então, sinônimo de mito é mentira, e atualmente falando hoje é Facebook, né? É fake news, quer dizer. Então, o que ocorre? Diante de tantos mitos, o que eles trouxeram para os dias atuais foram fake news. Então, o que eu vi que tipo, pode pegar hoje aí, grande parte dos evangélicos, das igrejas evangélicas, elas foram absorvidas com votos acreditando que um cidadão que se apresentava como cristão merecia esse voto. Eu me recordo que eu estava no ano de 2014 ou 2015 fazendo um seminário, e nesse seminário tinha um pastor de Ribeirão Preto, e foram 3 dias abençoadíssimos de seminário, mas no terceiro dia ele levantou uma bandeira, e essa bandeira era contra a esquerda, era contra especificamente o PT. Então, de uma maneira velada, já estava ocorrendo isso dentro das igrejas. Isso já vem de anos ocorrendo dentro das igrejas. O que ocorre é que agora a mídia começou a mostrar o que eles já vinham trabalhando dentro já das instituições, já dentro das igrejas não, porque eu costumo dizer que igreja somos nós, onde habita o Espírito Santo, em casas de orações, em templos. Então isso aí já foi uma coisa a longo prazo. Eles foram colocando, desculpa aí o pessoal que está assistindo, mas eu tenho que citar a mamadeira de piroca, né, o kit gay. Então foi coisas absurdas que eu como cristão jamais eu permaneceria na esquerda ou permaneceria em qualquer partido político que tivesse uma ideia dessa. Então, eu acho que são coisas absurdas, ao qual muita gente acreditou, né, e acredita até hoje. Tem muita gente que acredita até hoje nisso. Então, eu acho que os mitos, eles só foram chegando para o dia de hoje com uma cara nova, com uma nova roupagem. Mas quantas vezes eu vi, assim, na minha infância, se alguém ia pular a janela, a pessoa falava, não pula, porque vai virar ladrão. Ou seja, era coisas que o pai falava para o filho não quebrar o braço, não cair, não se acidentar. Mas são coisas, assim, que eu fiquei absurdado de ver pessoas com raciocínio, pessoas letradas, pessoas, até o momento que eu conhecia, coerentes em tudo, acreditarem em absurdos. Então, o que eu atribuo muito dos votos dos evangélicos a essa pessoa que se dizia cristã, mas que pregava o ódio, né? Muita gente, no meu ponto de vista, acreditou, e, por um outro lado, muita gente saiu do armário. Muitos racistas, muitos homofóbicos, que viram voz nessa pessoa. Então, muita gente era enrustida, e viu um líder, uma voz que os representassem. Outros foram realmente enganados e manipulados. Eu passo a palavra para alguns dos pastores aí que queiram complementar o que eu falei. Eu não sei se concordam comigo. Obrigada, Carlos. Excelente. Nossa, eu sou suspeita, mas eu faço essa análise também. Daí os pastores complementam se quiserem, por favor. 43 minutos de live, bombando a audiência. Obrigada, gente, pela audiência maravilhosa. Deixa eu dar mais um alôzinho aqui, antes da gente passar a palavra. Quer ver? O Everaldo Vemerlô, estamos juntos, Carlão. Vou para o Brasil votar no Carlão, sem dúvidas. A Mauricéia Alves também, minha amiga querida, está falando boa noite, parabéns pela live. Vamos ver quem mais está aqui no Face. A Marília Gabriela Santiago também, batendo palminha para nós. A Zaninha falando bravo. Vamos ver quem mais que está aqui. A Maria do Socorro Santos. Oi, boa noite, Tina. O Sidney Ferreira, gestão pública se faz com a Constituição Federal e não com a crença do governante. É aquilo que o pastor Mike falou, né? A questão do Estado laico mesmo, a importância. A Neuza, a Fio também é evangélica, né, Fio? Por isso que ela está firme aqui com a gente na live também. Está falando muito bom, que Deus te dê muito, Tina, certo? Te abençoe muito, né? A TT da Silva, nossa pré-candidata também, vereadora, está aqui com a gente, dando boa noite. O Rogerinho Cândido, ligados aqui da Espanha. Ei, que chique, Rogerinho, obrigada.
A Regina Mara Camacho está dando parabéns, esclarecedor. A Tati Ramos Tatiana assistindo de Matinhos. Esse povo de fora é fã do pastor Mike, né, pastor? Querem complementar ou já posso para a próxima pergunta, que nós já estamos com 44 perguntas de live, minuto de live. Complementa ou vou para a próxima? O que Pode ir vocês para a acham? próxima. Pode ir para a próxima. Então vamos. Carlos, líderes das igrejas podem, ou seja, devem pedir para os irmãos, membros, que frequentem a. Ah, não, isso que nós já falamos para frequentar a casa de oração nesse momento, vocês já falaram que não, né? Qual o seu posicionamento, Carlos, a respeito dos líderes religiosos usarem o púlpito como palanque? Acho que você já falou um pouco também, já agora há pouco, sobre isso. Quer complementar? Tina, eu tive a oportunidade, por 2 vezes, fui convidado por 2 grandes denominações, no ano de 2016 e no ano de 2018. Eu fui convidado para pastorear a igreja em São Paulo, fui convidado. E nesse ano de 2018 era um bispo amigo meu, dito de política. Eu gosto muito de falar de política. Eu trabalho na política desde os meus 16 anos de idade. E para mim assumir um ministério, eu teria que deixar de falar de política. Sim. Dentro da igreja. Eu me refiro dentro da casa que fez esse convite. Na época eu estava no 3º ano de um curso, de uma faculdade, e para o salário da época era um salário generoso. Eles ficaram de pagar minha faculdade, tudo, e eu falei, 2 coisas me separam disso. A questão de eu ser um ser político e a questão de eu não ser casado ainda. Então eu pedi naquele momento para que ele aguardasse mais, porque eu tinha pretensão de me lançar candidato dentro da cidade de Jacarezinho para dar seguimento no trabalho que eu já faço. Então eu falei, dentro da minha subjetividade, aqui fora, do lado de fora do templo, eu falo de política, eu falo muito de política. Mas dentro da igreja, eu pretendo assumir um ministério ao qual eu não tenha mais por que falar de política. Eu falar só de Cristo, eu vou me atentar lá dentro, falar só da teologia. Então, hoje eu abomino líderes, essa coisa de bancada evangélica, eu abomino esse tipo de coisa. Pessoas que trabalham a igreja, trabalham com os membros da igreja e levam Falhou, Carlos, entendi. As ideias. Então, com isso eu não concordo. Eu só... Entendi. Tá certo, se for por essa ótica, né, de levar para uma pseudo-política, né, que é uma política que não cuida do fiel, aí também não adianta mesmo, né? Falando em política, Carlos, você é meu pré-candidato a vereador, né? Com essa grande responsabilidade social que você tem com os jovens, também com os drogadictos, e ainda o seu trabalho como teólogo, o que você pretende fazer se você for eleito vereador, se a gente também chegar lá como prefeita, para ajudar o povo que mais precisa de você? Tina, eu queria tirar um segundinho para mandar um abraço para todos os que estão nos assistindo, né? Porque meu equipamento está dando muito problema aqui, está complicado, mas eu quero mandar um abraço para todos que estão saindo. assistindo. Um beijo para todos. E para você ver, pessoal lá dos Estados Unidos, né? Vários amigos aí dos Estados Unidos tá nos assistindo, então isso é muito interessante. Pessoal, nosso Carlos, está falhando muito. Everaldo, Merlot, grande tá. Amigo meu. Enquanto o Carlos reinicia, pastor Zé Francisco, e depois eu retomo essa pergunta com ele, para a gente não perder aqui, eu queria falar com você, o que você acha, e daí se o pastor Marco quiser complementar, qual a importância da igreja na família e na sociedade? Carlos, você já responde, Carlos. Deixa eu chamar o Zé Francisco agora, estava reiniciando. E daí, pastor? Boa noite, Tina, mais uma vez. Boa noite. A grande importância da igreja na família e na sociedade, para mim, é fazer a diferença.
E uma diferença que, como eu vejo o trabalho que o próprio Carlos falou aí, um trabalho com drogaditos, um trabalho de levar a mensagem de Jesus àquele que está sofrendo, porque o único legado de Jesus é ir de pegar o evangelho a toda criatura, entendeu? Então, o que eu vejo, a igreja, ela faz a diferença, assim. Como que ela pode fazer essa diferença? Com amor, tia. Não tem outra forma de fazer diferença com amor. Às vezes nós achamos que fazemos a diferença com dinheiro e, voltando assim, oprimimos pessoas dentro da igreja, porque às vezes ela tem uma opinião, ela é de esquerda, outra é de direita, ela é endiabrada, ela é endemoniada. E isso eu vejo assim, que muita gente se oprimiu ao legado que as pessoas queriam julgar dentro delas. Tem muita gente fora da igreja, por quê? Porque antigamente você não podia cortar o cabelo, que era demônio. Aonde está isso na Bíblia, você entendeu? Assim, quando eu olho para dentro da Bíblia, acaba sendo uma opressão dentro da igreja. Eu não estou incluindo todo mundo, mas eu vejo assim que a igreja é um amor. O que Jesus mostra para mim é fazer a diferença na vida do outro. Jesus chega perto de uma prostituta, Tina, e fala para aquela galera que está lá, e fala assim, tira a primeira pedra quem não tem pecado, entendeu? E todas as pedras caem na mão. E hoje eu vejo assim, pedras sendo atiradas, eu vejo as pessoas esquecendo do legado de amar ao próximo, e quando às vezes ajuda alguém, tem que tocar a trombeta que está ajudando, quando eu olho para Jesus é totalmente diferente. O meu legado de igreja para mim é Jesus, o meu legado não é ser humano, não é eu pastor, não é o pastor Mike, não é o meu irmão Carlos, nós somos falhos. Mas quando eu olho para Deus, eu não vejo falha nele. Eu vejo um Deus correto, eu vejo um Deus do começo, do meio e do fim. E o legado da sociedade, que a sociedade precisa, a igreja precisa fazer diferença, é amor, Tina. É amor. É assim, quando carregarmos amor, vai ter diferença, você entendeu? Hoje é uma guerra. Se você é esquerda, você é endemoniado. Se você é direita, não. Eu também estou a ouvir meu opositor. Eu sou o que sou, eu tenho minha questão política, não vou pregar política dentro de púlpito, prego, e graças a Deus, o Brasil inteiro, estamos parados por essa pandemia aí, sou itinerante, graças a Deus prego, volto nos lugares que prego, mas eu levo esse legado comigo, por favor. Tina, como que eu posso falar que a igreja vai fazer uma diferença, só para concluir, porque eu sei que o tempo está curto, numa sociedade de um gay, uma lésbica, se não tem amor por ela, como é que ela vai conhecer Jesus, meu? Se ela já chega dentro da igreja que eu estou pregando, o meu olhar já é um olhar acusador, entendeu? Quando eu olho para Jesus, é um olhar de amor. Porque eu sei, eu posso não concordar diante da Bíblia, mas eu tenho que amar essas pessoas. Como que eu não vou amar uma pessoa que tem problema de adicção, ativa que é de droga, se eu não vou amar ele para ele poder vir dentro da igreja? Mas não, eu vejo a igreja às vezes apontando, porque aquele ali não deu certo, porque aquele ali não dá certo, mas quando eu vejo a igreja abraçando, eu vejo a igreja crescendo. E eu vejo a sociedade chegando à igreja, sendo abraçada pela igreja. Não fala só a igreja evangélica, não. Fala a igreja católica, apostólica, romana, meus irmãos, amo os meus irmãos católicos, apostólicos, romanos, amo os meus irmãos espírita, amo. Eu sou evangélico, mas eu amo. Se eu não amar, Tina, é nada. O legado para a sociedade e para a igreja fazer diferença é o amor. Amém, Tina? Amém. Lindo demais, é verdade. Sem amor, nada vale a pena, nada cresce, né? Carlos, você melhorou o som? Consegue retomar a pergunta que eu te fiz, a questão da pré-candidatura, o que você vai fazer se você chegar lá? Vamos lá. Sim. Tina, eu estava conversando hoje ainda com o pastor Francisco, e nós conversamos falando, quer ou não, eu já tenho um trabalho, né? Eu já venho trabalhando com os drogadictos. O pastor Francisco é um grande parceiro meu nesse trabalho. E o que eu queria, dentro desse trabalho com os drogadictos, era realmente mover a mão inerte do governo. Essa mão omissa, ela tem que passar a se levantar, a trabalhar com esse público, com esse pessoal. Nós começamos um trabalho, há muitos anos atrás, ao qual tinha 15% de recuperação. Hoje nós estamos já com 35%. Isso, eu estou falando da camada do patamar de baixo, a camada pobre, a camada de cima, onde tem família, onde tem estrutura familiar, nós temos 85% de recuperação. Então, para a gente ter uma noção de como que é importante a família, como é importante o alicerce familiar. Então, o que o governo tem que fazer, o Estado tem que fazer? O que nós temos que fazer como indivíduos altruístas? Estender a mão, e como vereador, se um dia eu tiver condição, eu vou só dar continuidade nesse trabalho.
Eu vou fazer a mão do governo chegar nessas pessoas. Eu tenho trabalho com o basquete, com as crianças também. A gente estava começando um trabalho com muita dificuldade, dando seguimento. E esse pessoal sempre precisa de um tênis, tudo a gente próprio, a gente consegue, ajuda. E o que mais falta, o que tanto falta, é o trabalho formiguinha. Nós estamos aí já há muitos anos com 2 salas hoje que trabalham os drogadictos. Só que o que eu quero? Uma parceria agora com as faculdades, que eu tenho grandes professores, grandes mestres e amigos nas faculdades, para levar psicólogos para essas clínicas, levar terapeutas para essas clínicas. Ontem eu estava com uma reunião com meu amigo Flávio. Flávio também, ele é formado em Direito, e o Flávio me passou ontem umas ideias, alguns projetos, e nós estamos com um projeto aí de internet também, nas comunidades. Vamos estar levando a internet. Hoje eu vejo as aulas de EAD não podem chegar em todos os lugares, então se eu não posso mudar o mundo, ao menos dentro de Jacarezinho, que é o quintal da minha casa, eu vou fazer que esse projeto aconteça, que é levar a internet gratuita para essa galera. Então, hoje, o que eu preciso? Eu preciso de um carro para estar levando o pessoal das clínicas para as reuniões dos drogadictos, que é lá que se constrói um futuro, porque a pessoa, quando sai da clínica, ela fica perdida. Ela precisa de estrutura. Então, nós temos que ter parceria com faculdades, para estar tendo esse pessoal, que é um pessoal tem um estudo na área para atender um psicólogo, um terapeuta, e para dar seguimento depois. Eu tenho várias parcerias já de pessoas que eu ajudei, empresários que nos ajudam a dar emprego. Essas pessoas passam por um filtro, depois da recuperação, por X tempo que a gente passa e vê cada qual como está se desenvolvendo e apresenta para esses empresários. E essa pessoa, ela tem um emprego. Excelente, Carlos. Nossa. E se eu for prefeita, daí nós vamos pôr em prática, né? Isso tudo, porque o vereador e o prefeito junto é que consegue fazer a coisa acontecer. Não é você só tratar a pessoa. Claro. O trabalho que nós fazemos de palestra. Gente, falta 3 minutos para 1 hora de live. Carlos, eu gostaria que a gente desse o último alô para o pessoal aqui que está nos assistindo. E o pastor Zé Francisco, eu tinha mais 2 perguntas, mas eu acho que o senhor foi respondendo junto com o pastor Mike também, que era quem mudou, os cristãos ou a igreja ou Deus, né? Acho que a gente podia respondemos ali junto, e o cristianismo e a política, vocês também responderam que andam juntos, só não pode ser no púlpito da igreja, mas andam juntos porque Deus é amor, né? Eu acho que todo mundo já respondeu, mas daí se vocês quiserem amarrar essas 2 questões nas considerações finais e já se despedir, depois de eu dar um oi para o pessoal aqui, aí os 3 podem fazê-lo também, tá bom? O Edson tá falando oi aqui, o Benedito Aparecido de Paula tá falando tudo 10, parabéns. O Marcelo Bueno de Oliveira, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A Aline está falando aqui, a boca fala do que o coração está cheio, Zé Maria, por este pensamento que te admiro, Zé Francisco. A Vera Ruth Rosa Isaac, boa noite, Vera. A Vera é a esposa do Zé Isaac, nosso pré-candidato a prefeito lá em Santana do Itararé, ex-prefeito também. A Lu Aparecida Reis, parabéns, Tina, pastor Mike, Carlos Roberto, Zé Francisco. Grande debate de ideias e pela explanação de um tema tão complexo. Zé Maria, independente de ser vereador ou não, vamos te ajudar, isso é muito importante. Tamo junto, conte comigo. Aí, abraçou seu projeto também, Carlos. A Cláudia Cristina da Silva. Claudinha, tá dando oi aqui. O Edilson Pina, pastor Mike Rodrigo Vieira, parabéns pela participação e aos demais também. A Elisandra Duarte, nossa pré-candidata vereadora também. Oi, parabéns a todos. A Claudinha está falando, oi, prefeito. Gente, obrigada pela audiência, a nossa live foi maravilhosa de novo. E obrigada a vocês 3, porque sem vocês não tinha live, né? Não tinha essas explicações tão maravilhosas. E eu fico feliz sabendo que tem pastores, que tem teólogos, que tem pessoas de Deus, realmente sem perder a essência do que Jesus queria, que era o amor e era cuidar dos que mais precisam, dos mais pobres, dos mais fracos, né, e dos mais humildes. Então, pastor Mike, suas considerações finais, obrigada mais uma vez pela sua fala.
Quero agradecer, né? Tenho uns amigos ali que eram dos Estados Unidos, o Rogerinho da Espanha, a Tati é do litoral, o pastor Edilson Pina de Jacarezinho, meu tio, tá aí. Ai, que graça! Eu quero poder visitar vocês, a todos meus queridos amigos de Jacarezinho, e independente, ganhando ou não, eu quero visitar e quero poder estar aí, e torcendo para que possam ganhar e eu conseguir visitar aí no dia da posse, aí quero poder dar um alô aí. Amém, pastor, amém. Quero deixar, né, assim, eu amei ouvir, assim, todo mundo, assim, acho que a gente cresce com essas lives, o Carlos, independente, né, às vezes ganhando ou não, esse coração, a gente precisa permanecer com esse coração, porque é isso que nos motiva, é por causa de iniciativas como essas que a gente consegue desenvolver o nosso coração, ele queima com esse tipo de coisa, parabenizar aí pela iniciativa, né, e a Tina como grande gestora aí de um projeto que pode fazer com que esse tipo de coração como o do Carlos, do pastor José Francisco, possam ampliar mais, e é um prazer muito grande, eu agradeço a Deus por poder reencontrar meus irmãos aí de Jacarezinho, quero poder incentivar para que mais lideranças evangélicas, né, pode ser de outra denominação, mas eu falo aqui pelos evangélicos, que a gente possa se levantar mesmo, né, e construir essa narrativa de um evangelho mais inclusivo, esse evangelho que tem a ver mais com amor, tem mais com menos ódio, né? E ódio nem deveria fazer parte da nossa vida cristã, mas às vezes a gente passa por esses momentos, mas a gente precisa incentivar o amor, isso que é importante, poder lançar fora esse tipo de situação e poder caminhar. Então, um prazer muito grande. Vamos seguir em frente, lutando. Sei que é difícil, sei que o momento de pandemia nos deixa muito em momentos assim que a gente tem que refletir muito, mas isso vai passar e nós vamos vencer. E eu quero visitar todo mundo em Jacarezinho. Um grande abraço a todo mundo que também está assistindo a gente aqui. Amém, pastor. Obrigada. Carlos, suas considerações finais, meu querido. Carlos, travou de novo, Carlos. Francisco, pastor, suas considerações finais até o Carlos voltar aí. Boa noite mais uma vez, né? Que Deus esteja dando uma noite aí abençoada a todos os ouvintes, amém, seguidores, pessoas que estavam aí no comentário, pessoas que estão nos Estados Unidos, né? Mas foi uma alegria, Tina, estar aqui falando com você. Pastor Maico, prazer conhecer. Depois eu quero pegar o contato do senhor. Foi, assim, gratificante te ouvir aí. Uma sabedoria muito grande, uma simplicidade. Carlos, nem precisa falar, né? Estamos juntos. Que Deus também esteja te abençoando nessa caminhada como pré-candidato. Estamos aí nessa pegada aí. E o grande legado é esse, né? O grande legado para mim é o amor, né? E, Tina, quero pedir que Deus abençoe muito, em nome de Jesus, tá? Conte com a gente, estamos nessa com você. Já tinha te falado desde o princípio aí, sempre tenho falado. Eu creio que Deus vai te iluminar muito, grandiosamente. Amém. Não é a pré-candidata, não, já a nossa prefeita, em nome de Jesus. Eu profetizo isso na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venha fazer diferença. Continua com essa simplicidade, com essa humildade, com esse olho para os menos favorecidos, assim como o Carlos, que tem essa mesma pegada aí, como ele diz, né, pelos menos favorecidos, porque eu creio que quem olha para o pequeno, Deus está olhando para ele e vai colocar num lugar alto. E Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, uma honra estar aqui com vocês, tá? Que Deus esteja abençoando. Um abraço de toda a família, de cada um que está aí. Arlão, como nós amamos, aquele abraço comigo. Fiquem com Deus, todo mundo. Obrigada, pastor. Amém. O senhor também e sua linda família. Carlos, fala boa noite para o pessoal, meu querido. Suas considerações finais. Obrigada pela sua linda participação, meu pré-candidato a vereador. Oi, Peço Carlos. Desculpa pelo meu equipamento. Estava uma bênção hoje, né? Vamos orar mais da próxima vez. Boa noite a todos. Pastor Mike, prazer enorme. Pastor José Francisco, Tina. Perdão, meu equipamento realmente me deixou na mão hoje. Eu quero mandar um beijo no coração desses 30 milhões de excluídos, 30 milhões de invisíveis que existem. E vamos continuar nessa luta pelo excluído, vamos continuar nessa luta pelo da favela, pelo da periferia, pelo drogadicto. Eu vou continuar nessa luta por aquele que é invisível, perante os olhos de muitos da sociedade. Mas comigo e com os meus amigos, eles têm oportunidade. A nossa luta é para oportunizar esses. E no que tange
política, no que tange qualquer tipo de pensamento, vamos pensar no novo. Vamos pensar em mais amor, em caridade, em fraternidade, em amizade, né? E como eu sempre digo nos lugares que eu vou, eu deixo aqui meus dizeres, que os burros continuam burros. Os inteligentes aprendem com suas experiências. E os sábios aprendem com as experiências dos outros. Então, vamos deixar de ser burro, vamos aprender com nossas experiências, vamos ser inteligentes dentro dentro da cidade de Acrezinho, e vamos ser sábios olhando os lugares que deram certo para a gente aplicar aqui dentro. Tudo que é de bom é bom ser absorvido. Tamo junto, salve, salve, viva, viva, reviravolta, é nós, é Deus no comando. Sem Deus, nada seria possível. Maldito o homem que acredita no homem. Eu, sem Deus, não seria nada. Tamo junto. Boa noite a todos, meu muito obrigado. E desculpa pelo meu equipamento. Tamo junto. Imagina, obrigada, Carlos. Eu quero agradecer mais uma vez imensamente a participação de vocês três aqui na nossa live. Agradecer a todos que tiveram com essa audiência maciça. Os meus queridos participantes enriqueceram demais. Vocês me inspiram nessa luta por dias melhores e com cristãos que defendem o que Cristo pregou para o nosso povo, né? Vocês não nos deixam desanimar, né, nesses tempos de obscuridade, com mais de 50 mil mortos numa pandemia, que chegou a esse ponto, muitas vezes, por causa, inclusive, da visão deturpada do presidente, né? Pondo até Deus e Jesus no meio, desestimulando o isolamento social. Que bom que vocês pensam diferente. Mas, como diria o filósofo e professor brasileiro, que eu gosto sempre de encerrar com ele, o Mário Sérgio Cortella, que tenhamos esperança, mas no sentido de esperançar e não de esperar, né? Quero citar também, para encerrar, uma frase do escritor cristão Danilo H. Gomes: o verdadeiro cristão é aquele que muda qualquer ambiente através do seu exemplo. Assim como o sal altera o sabor do alimento, sejamos o sal da terra. E encerrar de vez com um trecho de Gálatas, de 6-9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Boa noite, um grande abraço a todos e a todas. Até a próxima live e fiquem em casa o máximo que puderem. Tchau, tchau.